Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Celso Tapper e hoje você está no canal O Livro das Profissões. Hoje tenho aqui o prazer de um grande amigo, Ronaldo Marinho. Ronaldo é publicitário, trabalha com marketing e veio aqui dividir um pouquinho da sua experiência, das suas histórias, né, com a gente. Ronaldo, muito prazer em ter você aqui com a gente. Você que é um grande amigo, conselheiro, a gente conversa muito. E queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de você e já incrementa aí, já inicia aí falando um pouquinho do início da sua trajetória. Perfeito. Bom, amigo conselheiro, né? Que satisfação. Bom, obrigado pelo convite, né? E sempre é uma honra e oportunidade de quando pode aprender e compartilhar. E falando da minha trajetória inicial, primeiro gosto de pontuar quando alguém pergunta como eu comecei, eu menciono quando eu tinha 14 anos, aí que a minha mãe foi aprender a ler. Então já dá para ter uma início de Sim. partida de como que era a família. Claro, uma família bem unida, né, trabalhadora, tal, mas ainda não tinha um acesso àquela educação que hoje a gente considera tão relevante, né? Então eu tive essa escassez e quando eu tive que compreender o quanto a educação faria no meu futuro a diferença, já tinha gente caminhando mais à frente, né? E então, mas no início da trajetória como empreendedor, também veio um comportamento de ver minha mãe vendendo produtos de cosmético, produto de limpeza, e ali foi minha trajetória, né, inicial, de não saber o que preparava o futuro, mas como fazer uma pequena renda, como fazer um pouco de dinheiro. E nessa oportunidade de vender, né, e conhecer alguns dos produtos, eu acabei cruzando o caminho de quem vendia camiseta, brindes, cartões de visita, e foi quase a minha entrada ali para o mundo da publicidade, né? Na onde comércios locais, que era da cidade de Rio Claro, ao perguntar sobre um cartãozinho de visita, eu já comecei a entender ali um pouquinho do contexto de quais eram as dores de um negócio local para poder se comunicar. Então é um pouco do meu início. Ô Ronaldo, e me fala uma coisa, você puxou uma coisa interessante que eu lembro, a gente tem uma história bem parecida lá de baixo, né? A gente já até palestrou em alguns lugares até junto, né, falando sobre isso, mas você falou uma coisa que é bem bacana. A nossa trajetória teve um déficit ali, uma diferença para outras pessoas, mas a gente teve que correr atrás. Sim, Isso é importante dizer para quem está ouvindo a gente, está assistindo, porque muita gente se apega muito nesse ponto, né? Ah, eu não tive estudo, meus pais não tiveram estudo, eu tive essa dificuldade, e nós, você principalmente, aí teve que correr atrás. Então é importante dizer que é possível, não é fácil. Teve um déficit, a gente teve que correr, você teve noites em claro, estudando, indo atrás de uma certa diferença aí se você tivesse talvez os seus pais com estudo, te preparando, não que eles não te prepararam, talvez para a vida com valores que você carrega até hoje. perfeito. Mas esse déficit é importante dizer para o nosso público, né? Existe, mas é possível resolver. Isso você acredita. Eu acredito, é possível resolver. Eu só entendo que a jornada das pessoas nos dias atuais também fica um pouco diferente da minha. Até então, você não tinha tanto acesso a informações para poder se comparar. Então, o meu parâmetro era quem estava no entorno, correto? Quando eu começo a me desenvolver, crescer e desejar ter algo, aí que você começa a ver que existe algo a mais. Eu entendo que muitas pessoas hoje, ao iniciar, ele já se compara com quem está andando na frente, né? Sim. E isso pode ser, né, chamado aí de crenças limitantes, que se torna mais desafiador ainda, né? Mas no meu começo ali, como de muitos, você não tinha uma referência, né, já de sucesso, alguém que já estava seguindo um caminho, então era muito mais foco e trabalho e suor, né? Hoje tem esse aspecto também das pessoas. Será que de fato eu consigo? Tem Né? essa. E quem É, foi nessa época a sua primeira referência? Eu lembro de uma história, não sei se é, mas quem foi a primeira referência de sucesso que você teve para você se basear, para você correr e criar uma meta e ir atrás ali no passado? correto. Bom, metas de sucesso. Eu tive sempre a família, né, que se desenvolveu e cresceu dentro da igreja, né? Então, me limitava o meu crescimento, não limitar o crescimento, mas assim, eu tinha toda a vida para frente pensando apenas na minha comunidade da igreja, correto? Sim. E aí depois eu estava olhando o carro
né? Eu olhei carro. E Acertei a história, acertou a então. história. Acertei. Então, ali ao olhar carro, teve um rapaz que eu abordei ele, e ele disse, não, vou ficar por aqui. Ele me viu ali abordando outras pessoas, enquanto ele aguardava, e ele me direcionou depois, falou, garoto, vem cá, você gosta de ganhar dinheiro, né? Pelo que eu notei, eu já fiquei meio desconfiado, e falou, vem cá. Daí ele abriu a porta do carro e mostrou um produto que ele tirou, falou, esse aqui é um produto que limpa clava-carro, né? De uma empresa chamada Amway, uma multinacional, né? Marketing Enfim, multinível ali marketing já. multinível. Então ele já queria me recrutar, né? Ele Quantos viu, anos você tinha? eu tinha 14 anos. 14 anos. Aí quando ele perguntou, que idade que você tem? Eu falei, tenho 14. Ele falou, que pena, você não pode, tem que ter 16. Só que ele me deu um folheto, né? E nesse folheto, uma frase de efeito, né? Hoje publicitário diz que é uma headline, com uma interrogação. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Aí tinha ali uma imagem, um pôr do sol, um iate, depois todo um manifesto, né, do que é ser, não é, nem chamava empreendedor na época, né, eu me recordo disso, de você construir algo nos negócios ou com as vendas. E foi aí que me deu um gatilho, que eu nunca tive essa pergunta. Claro, 14 anos, né, mas aquilo me fez no outro dia pegar uma ficha, né, e no orelhão ligar para o número. Orelhão. Pô, tá entregando a Orelhão. idade. Exato, exato. Né, fazendo os Você seus tava, 42 então, só anos. para reforçar, você tava fazendo o que quando a gente encontrou? Olhando o carro. Olhando o carro na frente do cemitério. Em Rio Claro. Em Rio Claro, tava fazendo isso. E aí o cara viu ali um potencial, imaginou, te Talvez ele passou. viu uma habilidade de soft skill, talvez, né? Minha habilidade de ser educado e abordar as pessoas. Olá, enquanto você visita, eu posso tomar conta do seu carro? Sim. E eu achava que tomar conta de carro, naquele período, era uma oportunidade de quase trabalho. Hoje eu entendo que não era, né? Mas para aquele contexto, e foi ali que deu um início, porque meus pais se associaram à Amway, na qual eu pudesse utilizar, e ali ele deu como premissa que eu tinha que ler vários livros, e vários livros de biografias, né? E a Amway, por ser uma empresa de multinível, elas tinham lá os treinamentos gravados em fita cassete. Nós não tínhamos nem TV em casa no momento, não tínhamos fita cassete, mas pela questão da igreja, que, né, tinha uma limitação de ter acessos a esses meios de comunicação, né? Mas ele me emprestou, e ali foi formando eu fui não formando a mentalidade, mas foi aumentando a minha capacidade de compreender o mundo. Que até então, como disse, não tinha. Minha referência era outra. Você não né? tinha nessa época, Ronaldo, só não tinha esse contato com livros, não tinha nem TV, nada em casa. Sim. Ele te emprestou o videocassete. Ele emprestou o As tocador de fitas. fita cassete. O tocador. Aí Exato. teve que arrumar a TV. Né? A TV ainda eu continuei sem ter TV, né? Mas o tocador de fita Não, é cassete. fita cassete, tá certo. Eu tô pensando no Exato. videocassete, velho. Fita cassete. Fita cassete. Cara, que tempo, hein, cara? Por isso Que era um podcast. Praticamente, hoje é um podcast, Sim. você escutar, né? Era um evento gravado que acontecia, né, no Brasil, tal, ou no mundo, e aí tinha as dublagens, né, para o português Brasil, e ali eu escutava várias dessas fitas, que era uma das prerrogativas para que eu aprendesse, né? E ali eu comecei a aprender um pouquinho como que funcionava a distribuição, canais, vendas, né? Através do marketing multinível. Claro que eu não obtive sucesso, né? Mas foi 1 ano e meio ali que, de fato, me trouxe um aprendizado, e aí sim eu consegui, comparando, enxergar o quanto eu estava ou distante, mas que tinha uma avenida ali para percorrer. E é interessante porque até você não conhecer, a gente fala que, na verdade, você tem que ter a consciência a partir do momento que você vê dois lados, né? Você não tinha o outro lado. Não tinha. Então, às vezes, as pessoas nem enxergam que existe a outra posição, não enxergam essa possibilidade, e naquele momento você criou consciência de uma situação que para você era normal viver aquela vida. Só que você citou uma coisa importante, mesmo olhando o carro, você trabalhava com excelência. Você já fez a diferença entre outros, e isso é importante, a gente entender que, independente da sua função, do que você está fazendo, é só uma passagem, você não é aquilo, né? Você está naquilo, né? Você está. E é muito importante isso, que você fez isso com excelência, e isso te deu uma virada de chave. Como que é o nome do professor? Que é um professor. Você falou. Ele era um Psicólogo. psicólogo, né? Rubens Tadeu Gomes, viu, claro. Uma vez eu falei que eu vou juntar esses dois aqui ainda, né? Exatamente. O Rubens, né? E é muito bacana até essa história. E aí, incrementa aí já também uma
continuar aqui no seu comentário também já uma pergunta, né? Soft skills e as hard skills que você conseguiu acumular durante esse período. Resiliência, provavelmente, né, é uma Sim, coisa muito forte entre nós, da nossa idade aí, quase 40, né? Eu já perfeito. passei um pouquinho, mas eu vejo que a gente tinha que ralar muito para conseguir algumas coisas, né? Isso Isso. foi nos dando resiliência. Mas, claro, o que mais que você tem aí de foco que você acha que nesse período te ajudou a chegar até aqui? Perfeito. A resiliência, eu já vi meus pais enfrentando os contextos econômicos para a época, né? Algumas limitações, né? E ali surgiu, e depois eu vi que eu tinha essa habilidade, na qual, como soft skill, tá? Que é o esforço, né? Então, assim, eu sempre fui esforçado e eu sempre gostei de ver pessoas esforçadas, né? Como indicador de fazer diferença. Ou seja, eu não tinha um talento, a princípio que eu não sabia que tinha, né? Mas o esforço era uma possibilidade, né? E o que eu fui percebendo, acho que é uma construção de talentos para criar essas habilidades mais soft skills, que é da criatividade, o primeiro passo foi da observação, olhar ambiente, entender contexto, né? É, tentar viver esse contexto e olhar outros repertórios, né, de outras pessoas, né? Então, e é isso que eu acho que eu sempre tive uma habilidade que é imaginativa, né? Sem ter compromisso com aquela ideia gera algum tipo de resultado, mas sempre imaginar possibilidades. E quando fui estudar o marketing primeiro, depois publicidade, eu consegui criar nexo que para você ter criatividade, primeiro você tem que ser imaginativo, estar diante de um problema e ser criativo para solucionar, né? E dentro desse cenário eu comecei a perceber que isso era algo que eu tinha mais desenvoltura, mas isso é uma visão estratégica, né? Ou seja, depois de ter lido muitas biografias que eu não tinha lido, vários livros, quando surgia algum tipo de problema ou situação, eu já tinha um pouco de repertório. E ali Sim. conseguia colocar dentro de um contexto, parecia, nossa, que estratégico, que criativo, né? Mas é criar esses nexos, criar os pontos. Então, essas foram umas das habilidades. E também foi desenvolvendo a habilidade de me comunicar, principalmente para vender ideias, né? Então, ao fazer uma campanha publicitária de um empreendimento imobiliário, de um negócio, você não entrega nada tangível, correto? Então é pegar aquele estado atual, que aquele negócio, que aquele empresário tem, e conseguir vender o estado desejado, mas é futuro. Então, nessas premissas, assim, eu comecei a acompanhar, desde séries ou filmes para a época, quem conseguia fazer isso bem. E eu me apaixonei por ver roteiro de cinema. Que o Sim. roteiro, né? Claro que a gente olha ali ator, né? Mas é o roteirista que consegue, de fato, né? Criar toda essa conexão. Então, enfim, são essas habilidades na qual de softs, né? De criatividade, de imaginativa, Não, que eu é considero. muito interessante porque você trouxe um contexto, né? Além de se preparar, escutando as biografias, lendo, você conseguiu integrar isso e ligar os pontos, que é muito importante. É, Muita gente fica só no campo das ideias, vamos lá, né? Igual Platão, né? Que a gente fala, né? O campo das ideias. E você conseguiu trazer para o campo que é o objetivo, é o trabalho, é a execução, né? E trouxe todo esse conhecimento que você adquiriu com a experiência dos outros, né? os outros. Trouxe para o seu dia a dia e trouxe para um desafio que era trazer essa mensagem para o meio da publicidade, né? Isso, Que aí já era inovador nessa época, porque hoje a gente tem vários campos, né? Mas isso. para aquela época muito inovador. E aí você foi adquirindo várias experiências positivas, essas aí. O que você traz de ponto negativo? Que foi algo que você viveu que hoje você não passaria. A gente nunca fala que perdeu, né? A gente sempre ganha ou aprende. Então, o que que você aprendeu com algo que foi negativo que você traz para hoje como algo que você reflete e pensa assim, não, eu aprendi, mas foi algo negativo. Correto. É, na minha avaliação de repertório, a gente sempre fala onde eu poderia estar se eu tivesse feito tal coisa, né? E acho que no meu início de trajetória, assim como de muitas pessoas, como eu aprendi e eu consegui meus primeiros clientes, por exemplo, por esforço, os novos clientes vieram por indicação, correto? Eles vinham pela indicação. E vi por indicação o que demonstrava que eu não escolhia esses clientes. Alguém gostava do meu trabalho e eu tinha essa avaliação seguinte, ó, quem reconhecer, achar
que o meu trabalho é relevante, eles me procurem. Aí depois eu fui entender com o tempo que você tem que sim se posicionar e primeiro, a partir de você, se conectar com pessoas, né? Principalmente que elas possam te aconselhar. Né? Então, algumas tomadas de decisões, como é a vida do empreendedor, é muito solitário, né? Eu vi que eu cometi muitos erros querendo tomar a decisão sozinho, né? Na tentativa de acerto e erro mesmo. E hoje eu tenho a compreensão e a clareza de que muitos assuntos, né, até aqueles mesmos que eu já sinto a vontade de falar, né, ou acho que eu tenho conhecimento, colocar para outra pessoa que tem repertórios também, para poder somar. Né? E aqueles na qual, em algum momento, não tem o conhecimento, não tem habilidade, conversar com pessoas. Então, assim, ao estender o networking, Desde o passado. Isso faltou lá isso atrás. faltou. Então, por eu ser mais um da Silva, né, e ainda Rio Claro tinha, né, uma cidade, portanto, 20 anos atrás, e ainda mais para o mercado publicitário, eu nem tinha percebido isso, sabe assim? Então, eu estava meio anestesiado, né, que era, mas de quem é seu filho? Quem é seu pai? Né? Mas de que família que você vem? Né, para trabalhar na publicidade, não no sentido de que você tem que ter um repertório, né? Qual que é a sua base, Com a né? sua base, Não, eu então, comecei a base da minha família, e né? Às vezes é isso, né? exato, Na verdade, exato. tem uma base. Eu percebi isso quando eu cheguei em Rio Claro. Faz 13 anos que eu moro aqui e o pessoal perguntava meu sobrenome. Mas foi Perfeito. uma coisa interessante que me ajudou muito esse aprendizado de saber o sobrenome das pessoas e fazer essas conexões. Que é importante para a comunidade. Que é importante para a É, comunidade, é importante, e é importante você dizer também que todos que passam por aqui, eu acho que vão fortalecer essa questão do network, as conexões e a divisão. Eu falei no começo que o Ronaldo é meu conselheiro, porque a gente bate muito papo, e eu quero tomar uma decisão, antes de tomar a decisão, eu espero 3 dias, segundo minha esposa. Espera 3 dias. E aí eu vou conversando com pessoas e a gente vai se aconselhando. E escuta todas as posições, né, e possibilidades. isso. E às vezes você não vai fazer aquilo que o conselho, né, te passou, mas você já fica mais munido de informações e de direções. Então é muito importante isso, e é importante que todos sigam isso desde o começo, né? Tenham contato, conexões com pessoas que são até em outras posições maiores que você, talvez, outras empresas, mais conteúdo, né? Não que aquelas que estão começando não merecem o seu espaço, mas é aquela hora de você sugar, né? Aprender e ter esse aprendizado, né? Então é muito interessante você voltar para essa parte das conexões, que é isso que a gente fortalece muito hoje, né? Como que Perfeito. você vê hoje o papel do network dentro dessa relação de publicidade e negócios? Tá. A gente ultrapassou o limite somente do físico através do digital, né? Então, o digital ele nos influencia e tem formado até mudando nosso comportamento mediante aquilo que nós estamos expostos. Porém, eu percebo que as conexões locais elas estão voltando a ganhar força, Eu também tá? tenho percebido Elas isso. estão voltando a ganhar força, porque quando a gente começa a escolher mediante a nossa preferência, né, de acompanhar alguém ou de querer até se conectar a ela, só que ela vive repertórios diferentes, né, e mundos diferentes de onde está a sua família, onde estão os negócios. Eu percebo que agora a gente começa a voltar às comunidades locais, né, pô, é aqui que eu quero realmente estabelecer a minha família, meus negócios, a minha empresa, e posso daqui ganhar o mundo, então eu quero saber quem está no entorno. Né? Então, eu acho sim que a relevância do networking, e principalmente o networking local, mas eu divido algumas premissas também, que ela não é apenas ligado ao profissional, tá? Mas aquela pessoa que você estreita relacionamento, e às vezes para falar de vínculos afetivos com o filho, sabe, da experiência que ele tem, né? Como que foi, Eu acho que tem como que é, canais, eu acho que tem canais, né? pessoas que você vai falar sobre família, pessoas que você Isso vai falar mesmo, sobre finanças, pessoas que você vai falar sobre negócios. E perfeitamente, quem você fala de negócio, você não fala sobre família, não fala sobre finanças, né? Então é exatamente. legal. O Ronaldo me ensinou uma coisa aqui que eu lembro que são os curadores. Isso mesmo, falei sobre isso, Curadoria, né? Então, assim, quem você acompanha, né? E aí você vê na internet lá milhões, né? Milhões não, várias pessoas, né? Falando sobre finanças. Não, acompanha dois, um, e aí procura alguém local que também está fazendo isso. Ah, o cara do marketing regional e também local. Então é importante essa questão de você direcionar
e voltar para essa questão local. Então, Ronaldo, gostaria que você trouxesse agora, para a gente estar finalizando, uma mensagem para o nosso público. Já conta um pouquinho de uma experiência legal, que seja referência e traga clareza para o nosso público, e também traga uma mensagem para eles poderem aí assistir e se inspirar. Correto. Uma experiência que eu tive, que é marcante para mim, é lá no início da trajetória, eu não estava preparado para ter um tipo de cliente. Eu tive uma indicação, né, de alguém que ia lançar um empreendimento imobiliário na época, e eu procurei uma situação de encontrar essa pessoa e falar que eu poderia ajudar. E mesmo não estando preparado, não tinha experiência alguma, e por alguma questão dessa minha atitude, essa pessoa falou, então faz, né? Me deu frio na barriga, né? Toda vez que ele ligava, dava até vontade de ir no banheiro, que era um tamanho de uma responsabilidade, mas dali o que eu fiz? Eu peguei todas as referências, eu me tornei um bom Ctrl-C, Ctrl-V. Tá? Eu olhava o que o empreendimento imobiliário fazia no lançamento e estava no jornal A Folha, o Estadão, na revista Veja, que circulava muito para a época, e tentava replicar aquele conteúdo nas peças publicitárias, né, que eu estava fazendo, e foi o loteamento de Rio Claro, chamado Porto Fino. E depois disso eu fiz o Campus do Conde, aí começou os lançamentos imobiliários de Rio Claro e da região. Então, eu deixo uma mensagem para quem está começando, né? Não precisa estar pronto para assumir uma responsabilidade, né? Para aproveitar uma oportunidade. Às vezes é dar essa clareza de que, olha, eu posso fazer porque eu vou aprender no percurso, né? Então, não espere apenas estar pronto, achar que agora é o seu momento. Se achar que agora é o seu momento, talvez você esteja um pouco atrasado, né? Tem que dar o frio na barriga antes de falar, nossa, agora eu consegui. Então, acho que esse é o grande aprendizado que eu tive e gostaria de compartilhar. Legal. Bem, Ronaldo, quero agradecer novamente por você estar compartilhando aqui toda a sua experiência no nosso canal aqui, o Livro das Profissões. E para você, curta, comente e deixe seus comentários aí para a gente. E muito obrigado por acompanhar até aqui. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.